Olá, amigos, muito bom estar com vocês. Hoje faremos uma revisão para o Enem, que é agora em janeiro, para os vestibulares. Hoje vamos trabalhar especificamente História Antiga e o contexto atual também dessas civilizações. Tema muito importante, tem caído muito nos últimos concursos. Falaremos também de Primavera Árabe, Revolução Islâmica do Irã, Hezbollah, Estado Islâmico, trazendo também para o momento atual, como eu falei. Tenho dito sempre, o sucesso não ocorre por acaso. O sucesso não ocorre por acaso. É preciso trabalho, dedicação, persistência, entusiasmo. O entusiasmo traz o sucesso. Agradecer sempre ao bom Deus e fazer o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. Seja a sua melhor versão todos os dias. Sucesso, eu confio em você. Vamos falar então agora de História Antiga. História Antiga para o Enem, para os vestibulares. Começando por Egito, civilização egípcia. Quando eu falo em Egito, o que é que vem à sua cabeça? Você vai pensar em Faraó? Rio Nilo? Heranças? O que mais? E o momento atual? O que é que lhe vem à cabeça? Você lembra? Lembra da Primavera Árabe? A Primavera Árabe teve no Enem recente e pode cair novamente. Meus amigos, o Egito está localizado no nordeste da África. Nordeste da África. O historiador Heródoto, considerado o pai da história, dizia: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Sim, sem o rio Nilo, o Egito não existiria. O Nilo, propicia a irrigação do solo, a navegação. Mas, meus amigos, não só o Nilo explica uma civilização tão brilhante quanto a egípcia. É preciso entender o homem no processo, o trabalho humano, Foi preciso o trabalho do homem com planejamento e criatividade também. E quando se fala em homem, nesse contexto, um personagem muito importante no Antigo Egito foram os camponeses chamados felais, os felais muito importantes. No Egito, predominou o modo de produção asiático. Olha só, modo de produção asiático, Uma civilização muito interessante. O faraó era tido como um deus, óbvio que não era um deus, Faraó é importante nesse processo todo. E uma coisa interessantíssima, queridos, economia, religião, merecem muita atenção por parte de você que vai fazer o Enem. Os egípcios eram politeístas, politeísta antropozoomórfico, Outro detalhe, uma economia agrícola, Uma economia agrícola extremamente importante para você trabalhar a cevada, o trigo, o pãozinho ali naquela região, já era um costume, Inclusive nessa região do Egito e da Mesopotâmia ali próximo, Vamos ter também o quê? O surgimento da cerveja. Mas, meus amigos, Egito, dizia Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Sim, muito importante o Nilo, mas lembrem, foi fundamental o homem no processo, Com o trabalho, o planejamento e a sua criatividade. Uma religião politeísta, esse povo praticou, Politeísta antropozoomórfica, uma economia agrícola, Uma chamada economia de regadio. Os egípcios deixaram heranças importantes. A primeira farmacopeia, meus amigos, farmacopeia, o primeiro tratado sobre medicamentos. Há quem diga que os egípcios criaram. Os egípcios desenvolveram também um método anticoncepcional, a camisinha feita com tripa de carneiro. Foi até um tema de um programa televisivo, Olha a preocupação já dos egípcios, com o controle da natalidade. A camisinha feita com tripa de carneiro, a primeira farmacopeia, o primeiro tratado sobre medicamentos. É bom lembrar, sim, da Primavera Árabe recentemente. Foi tema de Enem, tema de concursos vestibulares. Vocês lembram que em 2010 teve início a chamada Primavera Árabe. Na verdade, uma onda de movimentos, Alguns falam movimentos revolucionários, movimentos pró-democráticos. A Primavera Árabe foi um movimento pró-democrático. Teve início, na verdade, na Tunísia, com a Revolução de Jasmim. Foi para o Egito. No Egito, os jovens se organizaram utilizando as redes sociais, derrubaram o presidente do Egito, o Hosni Mubarak. Na Líbia, caiu o Muammar Gaddafi. Na Síria, o Bashar al-Assad.
com o apoio da Rússia, continuam no poder até hoje. Então, Primavera Árabe, né? Esse movimento pró-democrático nesses países, né? Tunísia, Egito, Síria, Líbia, ditadores há mais de 20, 30 anos no poder. Importante a utilização das redes sociais, né? Jovens utilizando as redes sociais, muito importante esse contexto, trabalhar essa questão que tem caído, mas não só isso, observar as consequências da Primavera Árabe, né? Essa crise humanitária que gerou, a questão da xenofobia. Lembro-me de uma cena de um pai com seu filhinho entrando na Hungria e foram chutados por uma jornalista, né? Terrível. O mundo pediu punição, ninguém sabe qual foi o resultado final disso. Mas trabalhar Primavera Árabe e suas consequências é importantíssimo nesse contexto. Eu aposto nessa questão. Outra civilização importante da antiguidade, queridos, Mesopotâmia. Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Terra entre rios. Entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia é o atual Iraque. Agora, olha que coisa. Se a antiga Mesopotâmia é o atual Iraque, você que vai fazer concurso tem que estudar a Mesopotâmia no passado e o Iraque atual. Esse link é muito importante, meus amigos. A Mesopotâmia foi uma civilização hidráulica. Uma civilização hidráulica também dependente dos rios. A Mesopotâmia, o Egito e a Palestina, observem, Mesopotâmia, Egito e Palestina estão na região do crescente fértil, né? Aquela região que no mapa lembra a Lua em quarto crescente. O Egito com o rio Nilo, a Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates e a Palestina com o rio Jordão. Acredita-se que na Mesopotâmia surgiu o primeiro povoado Jarno. Ali teriam vivido, biblicamente, né, Adão e Eva, né? Mas um detalhe super importante, os mesopotâmios já organizavam-se em cidades-estado. Cidades-estado, cada cidade comandada pelo Patese, que era um líder político, religioso e militar. A civilização mesopotâmica merece muita atenção por parte de todos que vão fazer os concursos. Meus amigos, vários povos ocuparam a antiga Mesopotâmia. Vários povos ocupam a antiga Mesopotâmia. Sumérios, acádios, amoritas ou babilônios, assírios e caldeus. Os sumérios lançaram as bases da civilização mesopotâmica. Há quem diga que os sumérios inventaram a roda, organizavam-se em cidades-estado. Os sumérios criaram a escrita, grave bem, escrita cuneiforme. Eles pegavam uma tábua, botavam a argila mole em cima, escreviam com estilete em forma de cunha e colocavam ao sol para secar. Escrita cuneiforme dos sumérios. Outro povo que merece destaque, é bom dar uma olhadinha, os acádios. Recentemente assistindo o filme Escorpião Rei, o personagem principal dizia: eu sou o último dos acadianos, né? Os acádios criaram um império importante, mas, meus amigos, muita atenção. Os amoritas ou babilônios. Eu estou aqui em mãos com o Código de Hammurabi, né? Óbvio, ao tempo, né? O Código de Hammurabi, primeiro código de leis escrito da antiguidade. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escrito da antiguidade. O princípio era olho por olho, dente por dente. A pena seria proporcional ao crime. Tem 282 artigos. Estou aqui com ele em mãos, o Código de Hammurabi, que você merece e precisa dar uma olhadinha na sua importância. Primeiro código de leis escrito da antiguidade. Não foi o primeiro código de leis. Antes dele houve o Código de Dung. Há quem diga que Hammurabi teria plagiado Dung. Outro povo importante da Mesopotâmia, os assírios. Assírios, um povo guerreiro. Os assírios organizaram o primeiro exército. Os assírios intimidavam os inimigos, né? Vazando os olhos, arrancando lábios, orelhas, colocando betume no rosto, né? Para desfigurar o inimigo. E os assírios praticavam o empalamento. A Mesopotâmia teve uma economia também agrícola, uma religião politeísta. Os mesopotâmios destacaram-se também na construção com os zigurates. Zigurates eram templos e observatórios astronômicos. Lembra aquela pirâmide em forma de degraus? Meus amigos, Mesopotâmia merece sua atenção. Heranças importantes, né? Os mesopotâmios deixaram, queridos. A medicina era mística. Eles achavam que causava doenças eram os maus espíritos. Então, o médico deveria exorcizá-los, né? Então, Mesopotâmia, terra entre rios, né? Uma civilização também hidráulica,
né? Está na região do Crescente Fértil, vários povos ocupam a região, deixam herança e formam a chamada civilização mesopotâmica, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Não esqueçam, o Código de Hammurabi, muito importante, 282 artigos. Primeiro Código de Leis é escrito da Antiguidade. Outro povo importante também são os caldeus ou neobabilônios, né? Que no governo de Nabucodonosor construíram os jardins suspensos da Babilônia, né? Uma religião politeísta, uma economia agrícola, né? Herança de importantes deixaram. Agora, recentemente, no Iraque, vocês acompanharam a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. A de 90, quando o Iraque invade o Kuwait, um país vizinho. Saddam Hussein acusava o país do Kuwait de baixar o preço do barril de petróleo. Mas os Estados Unidos vieram em apoio ao Kuwait. Em pouco tempo, queridos, em pouco tempo, a guerra chegou ao fim. Ambos se disseram vencedores. Em 2003, vem a Segunda Guerra do Golfo. 2003, Segunda Guerra do Golfo. A Segunda Guerra do Golfo, também, muita atenção. Os Estados Unidos, com o suposto relatório da CIA, acusavam Saddam Hussein de produzir armas químicas. O Iraque foi invadido. Saddam Hussein foi deposto, depois condenado à morte. E o governo americano implantou ali um governo fantoche, né? Então, Primeira e Segunda Guerra do Golfo merecem muito destaque e muita atenção por parte de você que vai fazer o Enem. Barack Obama, quando foi eleito, prometeu tirar as tropas e começou a tirar as tropas. Então, você tem logo de início duas grandes civilizações da antiguidade, o Egito, né? A Mesopotâmia, ambas civilizações hidráulicas de grandes construções. No Egito, as pirâmides, as mastabas, os hipogeus. Na Mesopotâmia, os zigurates. No Egito, o faraó era um deus. Na Mesopotâmia, o Patés era um representante de Deus. Já o maior discernimento da Mesopotâmia em relação ao Antigo Egito. Outra civilização da antiguidade muito importante, civilização persa. Os persas. Quando se fala em persas, o que é que vem na sua cabeça? Tapete persa? Meus amigos, a antiga Pérsia corresponde ao Irã atual. A antiga Pérsia é o atual Irã. Olha que importância. Ciro foi o fundador do Império Persa e da dinastia Aquemênida, né? Mas o grande nome da Pérsia foi Dário I. Dário I é tido como o grande administrador da Pérsia. Anota esse nome, Dário I. O Império Persa cresceu muito. O Dário, com visão, resolveu dividir o império em províncias. Dário I dividiu o império em províncias chamadas satrápias, anota o nome, 20 satrápias. Cada satrápia era administrado por um sátrapa, um funcionário real. E, para fiscalizar as satrápias, Dário criou o primeiro serviço de espionagem na antiguidade, que não é a CIA, não é o FBI, nem o Mossad. O primeiro serviço de espionagem são os olhos e ouvidos do rei. Quando se fala em olhos e ouvidos do rei, estamos falando em civilização persa, muito importante, né? Então, Ciro foi o fundador. Temos também Cambises, que conquistou o Egito na Batalha de Pelusa, né? Muito interessante essa Batalha de Pelusa. O Cambises teria usado até gatos, né? Para conquistar o Egito, porque os egípcios viam o gato como deuses. E Dário I foi o grande nome, o apogeu dos persas é com Dário I, que criou a moeda dárico. Uma moeda cunhada em ouro, dárico, né? Cunhada em ouro, ele fez talvez a primeira unificação econômica do mundo com o dárico. Dário que dividiu o império em províncias, as satrápias, 20 satrápias, comandadas pelo sátrapa e fiscalizada pelos olhos e ouvidos do rei. Recentemente, vocês viram no cinema o filme 300. O filme 300 mostra o quê? A guerra médica, gregos e persas. E um brasileiro, Rodrigo Santoro, que fez o papel de Xerxes. Xerxes foi também um rei persa. A religião persa foi dualista. Alguns chamam de zoroastrismo. Os persas criam em dois deuses, Hormuz o bem e Arimã o mal. Achavam que havia uma luta constante entre o bem e o mal, quando o bem seria vitorioso. Então os persas tiveram uma religião dualista, né? Essa luta entre o bem e o mal. Hormuz o bem, né? E Arimã o mal. Meus amigos, bom lembrar que a antiga Pérsia é hoje o Irã. Recentemente, 1979, o Irã viveu a Revolução Islâmica do Irã. Revolução Islâmica do Irã, toda atenção nessa questão. Revolução Islâmica do Irã. Na época, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, muito ligado aos Estados Unidos, era acusado de descaracterizar o islamismo. Um opositor, o Ayatollah Khomeini, anota o nome,
o Ayatollah Khomeini fez oposição, tomou o poder, implantou um regime fundamentalista no Irã, né? A Revolução Islâmica do Irã merece muita atenção. Quando Khomeini tomou o poder, se afasta um pouco do Ocidente e passa a considerar os Estados Unidos como inimigo número 1, o grande Satã, como chamava. Mas a Revolução Islâmica do Irã, de 79, merece muita atenção, porque caiu no Enem, cai nos concursos públicos, né? O Irã merece cuidado. A questão da mulher iraniana, acompanha essa questão, como é que a mulher tem vivido nesse mundo muito machista, né? Mas todo cuidado. Outra civilização importante é a civilização fenícia, os fenícios. A Fenícia é o atual Líbano. Os fenícios organizavam-se em cidades-estado, cidades importantes, Bíblos, Sidom, Tiro, Ugarit. Os fenícios foram considerados, né, os maiores comerciantes e navegadores da antiguidade. Quando você fala em fenício, lembra de quê? Comerciantes e navegadores. Os fenícios fizeram a primeira viagem de circunnavegação da África, provavelmente. Meus amigos, como os fenícios eram comerciantes, eles criaram o alfabeto. O alfabeto foi uma herança dos fenícios, né, para registrar as transações comerciais. Então, muito importante, a base econômica dos fenícios foi o comércio marítimo. Por quê? Como o território fenício era montanhoso, dificultava a agricultura, eles lançaram-se ao mar. O que a terra não deu, o mar deu. Os fenícios dedicaram-se ao comércio marítimo. A base econômica foi o comércio marítimo. Uma importante civilização para você analisar também os fenícios, né? Atualmente, na Fenícia, no sul que é o atual Líbano, no sul do Líbano, nós temos um grupo, o Hezbollah, que atua no sul do Líbano. O Hezbollah nasceu em 82 e até pouco tempo pegava o fim de Israel. Revisar a civilização fenícia é importante. Outra civilização importante na antiguidade foram os hebreus, né? Os hebreus merecem destaque, monoteístas na maior parte de sua história, né? A sua história se divide em períodos: patriarcas, juízes e reis. O governo dos patriarcas, dos juízes e dos reis. Abraão, o primeiro patriarca hebreu, cria numa terra prometida. Abraão vai guiar seu povo em busca de uma terra prometida, Palestina ou Canaã, onde jorrava leite e mel, né? Uma vida veja que essa história de idas, vindas, perseguições, mas não negaram sua fé. Mais tarde ocorreu a diáspora dos hebreus, a dispersão dos hebreus provocada pelos romanos. Meus amigos, com a diáspora, os hebreus se dispersaram pelo mundo. Mas qual foi o fator de união? A religião. A religião monoteísta foi o fator de união do povo hebreu. Esse povo sempre teve um grande tino comercial. Onde chegavam, se realizavam. Lembrando que já no século XIX, fazendo essa viagem, já no século XIX, saindo da antiguidade, já próximo de nós, surge o sionismo, um movimento para criar o Estado judaico, né? Os hebreus no século XX seriam perseguidos, né, pelos nazistas, mas em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, foi proclamado o Estado de Israel. A proclamação do Estado de Israel merece muita atenção por parte de você que vai fazer o vestibular. 1948, grave essa data, proclamação do Estado de Israel. Meus amigos, a proclamação do Estado de Israel intensificou os conflitos no Oriente Médio. Houve uma reação do povo palestino, né? E vamos ter guerras que merecem destaque: a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73, ambas vencidas por Israel. Mas após a Guerra do Yom Kippur, os países árabes, para se vingar de Israel e de seus aliados, aumentam o preço do barril de petróleo. Isso gerou a crise do petróleo de 73. A crise do petróleo merece sua atenção. Uma Olimpíada também que merece atenção, a Olimpíada de Munique, né? Os efeitos desses conflitos Israel-Palestino chegaram à Olimpíada de Munique, quando 11 atletas de Israel foram assassinados por terroristas palestinos. Leonardo Boff disse certa vez que a paz no Oriente Médio seria impossível. Por quê? Porque ali estão as 3 religiões mais belicosas do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Isso fica por sua conta, né? Fazer essa análise aí. Mas esse conflito israelenses e palestinos merece atenção, intensificados em 48, após a proclamação do Estado de Israel. Queridos, importante também, 2 civilizações da antiguidade, Grécia e Roma, a chamada Antiguidade Clássica. Eu vou falar aqui de 2 pontos importantes sobre a Grécia. Quando se fala em Grécia Antiga, é importante você lembrar que na Grécia nunca houve governo centralizado. Na Grécia haviam cidades, né? Cidades-estado, mais de 100. As mais importantes, Atenas e Esparta. Atenas, berço da democracia. Esparta, militarista e oligárquica.
A democracia que nasceu em Atenas era uma democracia direta que excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Clístenes é o pai da democracia. Estudar a democracia grega, seus princípios, o princípio da isonomia, igualdade de tratamento é importante para você. Quando se fala em Grécia, falamos em heranças, né, também, a filosofia, a democracia, a medicina. Hipócrates é o pai da medicina. Hipócrates dizia, seja o alimento, seu único remédio. Tão repetido isso hoje por bons médicos, né? Então, a filosofia, a democracia, a medicina, os Jogos Olímpicos, para homenagear Zeus, os Jogos Olímpicos, o teatro, a comédia e a tragédia, são heranças da Grécia Antiga. Duas grandes guerras merecem atenção ali naquele mundo grego antigo, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Guerras médicas ou guerras greco-persas, gregos e persas. Nessa guerra, essa guerra teve como causa disputa por rotas comerciais e colônias, né? Os gregos se uniram para enfrentar os persas, fundando a Liga de Delos. A Liga de Delos, o QG, o quartel-general. Interessante que a Liga de Delos foi administrada por Atenas. Em Atenas havia o quê? A mente brilhante, Péricles e outros tantos, né? Os gregos vencem as guerras médicas, porém, após o fim das guerras médicas, Atenas propunha unificar toda a Grécia. Esparta não aceita, Esparta fundou a Liga do Peloponeso. Liga do Peloponeso. Vamos ter início a Guerra do Peloponeso entre Atenas e aliados contra Esparta e seus aliados. A Guerra do Peloponeso dura cerca de 27 anos. Eles param a guerra de 4 em 4 anos para disputar os Jogos Olímpicos. Esparta venceu, mas as cidades gregas estavam fragilizadas e seriam depois dominadas pela Macedônia, a Macedônia de Filipe II. Interessante que a Guerra do Peloponeso fragilizou as cidades gregas que foram dominadas pela Macedônia. Anote esse nome, Macedônia, de Filipe II. Filipe II conquista a Grécia. Após a morte de Filipe II, quem assume é Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, vai promover a fusão da cultura grega com a cultura oriental, chamado helenismo. E a Roma antiga também. Outra grande civilização foi Roma. Tem sua história dividida em 3 períodos, né? Monarquia, república, império. Merece atenção. O período republicano, né, com a lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas merece atenção sempre. Primeira lei escrita de Roma, as guerras púnicas, Roma e Cartago. E já no Império, a perseguição aos cristãos, iniciada por Nero, né? A oficialização do cristianismo por Teodósio. Vai lembrar também que durante o Império Romano, o imperador Constantino libera o culto aos cristãos com o Édito de Milão. Roma cai, a queda de Roma, em 470 d.C., em função da crise econômica, das invasões bárbaras, dava fim à Antiguidade. Teria início a Idade Média. Então, revisar a Grécia também super importante. Democracia, guerras médicas, guerra do Peloponeso, Roma antiga, os períodos, principalmente o período republicano, o período do Império. Na República, vê a lei das 12 tábuas, primeira lei escrita de Roma, as guerras púnicas, Roma versus Cartago, teve como causa disputa pelo Mediterrâneo e pela Sicília, Roma venceu. A crise da expansão romana, muito importante lembrar que durante a República Romana, o Senado foi a mais importante instituição romana. Eram cerca de 300 senadores e cargo vitalício. Já no Império, durante o Império Romano, merece atenção, o governo de Otávio Augusto, com a política do pão e circo, a perseguição aos cristãos iniciada por Nero. Nero perseguiu os cristãos porque os cristãos não reverenciavam os imperadores romanos como deuses, né? Constantino, mais tarde, libera o culto aos cristãos pelo Édito de Milão. Em 470 d.C., cai o Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente punha fim à Antiguidade, teria início a Idade Média, que é nosso próximo assunto. Meus amigos, sucesso, uma revisão aqui, revisão corrida, rápida, pontos específicos, cirúrgicos, para que você tenha sucesso. Eu confio em você, estuda com foco, determinação e entusiasmo, estuda eficiente, vai realizar seus sonhos. Um abraço, professor Gilson Cardoso.